Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Max Machado por aqui para mais um vídeo nesta quarentena, né? Tô aqui em casa e nós vamos dar continuidade ao nosso tema, né? O qual nós gravamos semana passada, essa semana e hoje agora mais um vídeo, o terceiro vídeo dessa série. E aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Como estão? Vamos estar dando continuidade ao nosso vídeo e hoje eu quero fazer um vídeo diferente. Nós não vamos falar da Bíblia especificamente, quer dizer, mais ou menos, mas nós vamos falar sobre um tema muito importante. Hoje nós vamos aprofundar na história. Sabe uma coisa que eu percebi? É que aqui no Brasil, muitas pessoas ditas judeus, aqui no Brasil, eles utilizam muito o nome Deus. Ah, Deus, Deus, Deus. E por que outros lugares do mundo não utilizam o nome Deus? Por que o judeu, o Yahudim, não usa o nome Deus? Por que lá em Israel eles usam o nome Elohim, que não traduz para Deus? Elohim é Elohim. Deus é Deus. Deus é um nome. Eu não posso traduzir Donald Trump para Bolsonaro. Pera aí, eu vou traduzir aqui Donald Trump para Bolsonaro. Não, não posso. Embora os dois são dois presidentes. Concorda comigo? Estou certo ou estou errado? Né? Então veja bem, Elohim é Elohim, que significa vida, emanação de vida, tá? Que é um nome que está no plural. E Deus vem de Zeus, ser da mitologia grega. Nós já falamos sobre isso aqui. Antes de aprofundarmos aqui no livro, eu quero pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, compartilhe com a sua comunidade. Vamos espalhar o conhecimento. Já chegou a hora de abrirmos as cortinas e mostrar a verdade para as pessoas, tá bom? Posso contar com você? Então, beleza, fechou. Ó, seguinte, você já conhece um pouco sobre a Santa Inquisição, né? Você já conhece sobre o Tribunal do Santo Ofício. Você já conhece um pouco? Eu tenho certeza que você já conhece um pouquinho ou já ouviu falar na Santa Inquisição, no Tribunal do Santo Ofício. Você já sabe por que foi lá, capitanias hereditárias, aquilo que veio lá de Portugal, né? Ali o que uma ordem, né? Um decreto que foi feito lá pelo rei Dom Manuel I, né? O Papa Paulo III, enfim, toda a cúpula romana, né, que naquela época utilizava aí a morte, a tortura, as fogueiras para poder matar aqueles que eles consideravam como hereges ou, né, judaizantes, que na verdade eles deram o nome posteriormente, né, de judeus novos. Então nós vamos aprofundar. Bom, nós temos aqui, eu tenho um livro aqui em mãos, o qual nós vamos aprofundar a verdadeira história por trás da história. Esse livro já deu muita polêmica, eu vou ler ele rapidamente para nós ganharmos tempo e peço que você também adquira esse livro, leia esse livro, para você obter um pouco mais de conhecimento sobre o nome Deus. Se você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que raciocina, que pensa, uma pessoa que busca a verdade de coração, então você nunca mais vai atribuir o eterno para Deus. Nunca mais você vai chamar o Criador de Deus. Quando você chama o Criador de Deus, você está confrontando o Criador, você está afrontando, você está desrespeitando o Criador. Porque isso não sou eu que estou dizendo, é as Santas Escrituras, é a Escritura verdadeira, é aquilo que vem lá do hebraico e do aramaico, tá? Depois nós vamos citar fontes sobre isso, tá? Não somente o livro de Shemote, mas você vai encontrar também lá em Bemidbar, lá em Devarim, todos os livros da Torá, os Ketuvins, onde você vai encontrar os nomes Kadosh, que dão grandeza ao nome, à pessoa do Criador. Porque uma coisa é o seguinte, eu fico olhando assim os cristãos, os evangélicos, né, os católicos, os cristãos de um modo geral, eles atribuem ao Criador como se fosse uma pessoa. É incrível isso, né? Então vamos lá, eu vou ler aqui um pouquinho, tá? É uma das obras mais importantes, né, que nós temos aí, de Thomas Azevedo, vários outros escritores aí que nós temos, eu posso citar aí, como Dirce Lorimier, Henry Charles, eu posso citar aqui
como Pablo Jeremias, vários outros escritores fantásticos, tá? Mas nós vamos resumir um pouco essa história, eu vou ler só um pouquinho, tá aqui, ó. A verdadeira história por trás da história, página 44. Eu vou ler aqui, tá no meu livro, tá em PDF, tá? Tá em PDF, então eu vou ler aqui, porque o livro não tá nesse momento aqui comigo, mas eu vou ler em PDF só um pouquinho para você entender um pouco a história, a verdadeira história por trás da história. Olha só. A arqueologia e a ciência têm caminhado de mãos dadas juntas no progresso do desenvolvimento, de desenvolver, perdão, o mistério do passado que os donos do poder ocultaram inteligentemente e intencionalmente para manter o povo preso na escravidão da ignorância. Com acesso liberados para a Biblioteca de Portugal e Espanha, finalmente concluímos toda a verdade histórica e arqueológica, os fundamentos sobre os cristãos novos pesquisados determinam a verdade sobre os nossos antepassados e, inclusive, o forçar de uma religião para ter êxito no mundo. No antigo cemitério São Jorge, localizado no Rio de Janeiro, foram encontrados ossos de corpos de marranos e judeus sefarade que foram mortos na Inquisição do século XVIII, a mando da Diocese de Roma, na Inquisição do Santo Ofício. No ano de 1503, depois da Inquisição e depois dos manifestos religiosos conhecidos como Santas Missões, no período pré-colonial, o Papa Alexandre VI da Diocese de Roma escreve um decreto com o apoio da assinatura do rei de Portugal para cristianizar o restante da população que estava migrando para as terras brasileiras. Os bispos católicos cardeais assinaram o ofício do decreto estando de acordo com os massacres existentes, a tortura, a Inquisição. Como não bastasse, os crimes, as leis se tornaram cada vez mais rigorosas, foi o que de mais macabro, né, visto aos olhos dos reis de Portugal e o resto do mundo. Assim como os massacres de Coimbra, onde muitos fugiram para as terras brasileiras, inclusive muitos espanhóis, marranos, né, a origem do nome marranos vem de porcos, vieram para o que nós chamamos hoje de Recife no ano de 1530, quando Pio III faz vista grossa, ou seja, caça às bruxas, pois o mesmo tinha muito ódio dos judeus. A Inquisição do Santo Ofício fez coisas absurdas que refletem até hoje em uma programação mental, uma lavagem cerebral, que hoje se vê em 92% da população brasileira por se tornar um país 100% cristão. O controle feito nessas inquisições, foram à força, a fim de manter todos refém da mentira. Assim, os padres franciscanos, também conhecidos como jesuíta, inclusive esse papa que está aí, né, ele é um jesuíta também, né? Então, veja bem, onde eu parei aqui? Cadê? Já vinha fazendo a implantação da cultura, costumes e forçados também, contou com a ajuda dos bispos cardeais, por isso os pontos cardeais leste, oeste, norte, sul. Nada é por acaso, hein? Os bispos cardeais dominicanos, tá? Por isso que existem os pontos cardeais, a forçar os judeus, os anuncios e os novos cristãos marranos a aceitar a religião romana, juntamente com as suas festas e cultura, com nomes de divindades idólatras. Por exemplo, os romanos tinham o costume de adorar Mitra, divindade grega mitraica. Os bispos dominicanos trouxeram a adoração ao ser mitológico grego Zeus, que na língua latina passou por várias mudanças linguísticas e fonéticas, mas que concretizava o sonho antigo de Constantino, uma vez que o mesmo era devoto da divindade do sol Zeus, inclusive Dies, Dion, Diaos, Theos e por aí vai. E ao chegar aqui teve que sofrer acréscimo ficando Deus. Depois de várias brigas e desentendimento com Roma e Portugal por quererem adaptar sua divindade local ao invés da divindade principal grega. Contudo, a nova divindade harmonizou bem entre os franciscanos, padres jesuítas e o próprio Papa. Na mesma época da Inquisição, 1500 a 1670, período pré-colonial, o clero de Portugal, dirigido por Dom Manuel II e o Papa Leão X, impondo a cultura greco-romana, se fez necessário escrever no livro sagrado do Vaticano os relatos de seus trabalhos. Ainda assim, os trabalhos dos padres franciscanos se tornaram fortes na questão das imposições.
O novo rei de Roma impôs leis que fizessem agregar a divindade Dion aos cristãos novos, marranos, anuncins, né? Os filhos dos forçados, com a implantação dessas divindades portuguesas, se fez crer no poder absoluto de Portugal sobre as terras brasileiras. Isso cheirou mal para o Papa, que pede imediata mudança, o qual o rei Luís III não aceitou as novas regras. Então o Papa fez uma nova reunião no Vaticano e trocou seus líderes romanos. Os responsáveis pelos trabalhos ficou a cargo de São Benedito de Coimbra, os cristãos novos, né? Página 34. Sendo assim, o Papa determina que os bispos dominicanos, também conhecidos como os bispos cardeais, por causa dos pontos cardeais, pede, né, para implantar as mudanças no nome da divindade cristã católica romana, o bispo. E o bispo, São Pedro, escolhe o nome Deus para harmonizar com Dion, a divindade adorada e reverenciada pelos portugueses. São Francisco, São Paulo, São Justino, São Artêmio, São Pedro, São Inácio, São Manuel, São Graciliano e São Maximiliano. Agora, a nova missão determinada na Inquisição do Santo Ofício é impor, mesmo que seja à força, a divindade de Deus junto aos índios, negros, quilombolas, escravos, africanos, holandeses e, é claro, os marranos, judeus e filhos de judeus que vieram de vários lugares do mundo para as terras que se chamou Terra de Santa Cruz. Uma das maiores mentiras que já inventaram é sobre as milhares de mortes de negros, escravos, índios, judeus, que, segundo alguns livros cristãos, eles foram mortos por causa de surtos de malária, sarampo e tuberculose. Mas, na verdade, morreram por não aceitarem a adoração ao ídolo grego-romano Deus. Enciclopédia Vaticanos, 1985, página 34, Roma. Os jesuítas, bispos dominicanos, cardeais, impondo a divindade de Deus em cada novo lugar onde se realizava uma missa. A palavra missão veio de missa. Você sabia que a palavra missão veio de missa? A palavra missa veio de missão? A palavra missa veio de missão. Em cada novo lugar onde se realizava uma missa, a palavra missa veio de missão, veio de missa, né? Missão veio de missa. Se erguia uma enorme cruz, né? A cruz de Tammuz, divindade grega, e suas celebrações, a Trindade, sendo sempre, né? Nem sempre eram de paz. A Trindade, trinitarismo, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. As mortes às vezes ocorriam logo após a missa. As fogueiras e as ações dos dominicanos eram com total crueldade. Está aqui na Enciclopédia Los Marranos de la Puenta, 1955. O Papa Júlio III, que foi um dos papas mais cruéis da história, também foi realizado um trabalho de expulsão dos judeus de Portugal. Essa raça maldita são como cães, não merecem nem migalhas. O crime dos padres cardeais, página 37. O nome Deus foi implantado com total criação fictícia das ideias e intenções de um povo pagão, sem qualquer conhecimento da grandeza do nome do Criador. Foi assim como feito aqui no Brasil, também foi feito em vários lugares da Europa, América, pois a intenção dos inquisidores era justamente estender sua religião pagã em cultura pagã, festa pagã, calendário pagão, divindade pagã, para povos pagãos alienados como o gado que vai para o matadouro. Até aqui, nós não vamos ler mais porque o nosso tempo é muito corrido. Olha aqui a biografia: a Inquisição de um Tribunal de Misericórdia, a Santa Inquisição, os marranos, uma história que precisa de cura, sobre os judeus da Espanha, Silêncio na Casa de Deus, a restauração para os descendentes judeus da Inquisição, do autor Marcelo Miranda, Das Fogueiras da Inquisição às Terras do Brasil, de Joseph Eskenazi Pernidi, acho que deve ser esse o nome, O Nome de Deus, Ele é Aqui em Brasil, O Silêncio, Ruth Hovsky, A Saga dos Cristãos Novos, Joseph Eskenazi, 1946. E por aí vai. São várias outras fontes e biografia que eu tenho aqui, mas por enquanto é somente sobre essa parte que eu quero falar para vocês. Então, como surgiu o nome Deus aqui no Brasil? Vocês entenderam aí? Eu li rapidamente porque o nosso canal aqui do Facebook só está permitindo 15 minutos, mas nós estamos fazendo uma série perfeita para vocês. Então, cabe vocês agora aí pensar, refletir sobre o nome Deus, que não se deve atribuir ao nome do Criador. E as pessoas falam, meu Deus, meu Deus, meu Deus, achando que está atribuindo ao Criador. E na verdade não é. Você nunca deve atribuir o nome Deus ao nome do Criador. Tá? Então tá aqui a prova para vocês pesquisarem, estudarem, tirar as suas conclusões sobre esse nome pagão que é o nome Deus. Tire esse nome da sua boca. Se você ama o Criador de verdade,
com intenção de coração. Tá bom? Até o próximo vídeo que a gente se fala. Valeu!